Então vamos lá. Hoje o Evangelho da noite é o capítulo 17 e a parábola do semeador. E diz assim a parábola: Naquele tempo, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, então logo nasceu. Mas como não tinha terra funda, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caiu a boa terra e deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a gente começa perguntando: como que está o meu solo? Como está o seu solo? Para a gente poder entender um pouquinho dessa parábola de Jesus. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. Vamos lá, ele começa assim: aquele que saiu a semear. Quem será que saiu a semear? Essa é fácil, né? Jesus saiu a semear. Então, Jesus era o semeador naquele tempo. E ele foi semear o quê? Sementes. Porque a gente semeia o quê? Sementes. O que faz a gente lembrar de qual parábola? Da semente do grão de mostarda. Então a gente vai dar uma estudada um pouquinho diferente nessa parábola do semeador, continuando com aquela parábola que foi do mês passado, que era a parábola da semente do grão de mostarda. Aonde, a gente não vai explicar de novo, mas aonde a gente fez uma analogia dizendo que o grão de mostarda era a nossa centelha divina. Então Jesus saiu a semear sementes. Se as sementes eram centelha divina, Jesus saiu a semear o quê? O que uma semente tem nela? Uma semente tem toda a potencialidade, toda a capacidade de gerar uma árvore, que era o grão de mostarda. O grãozinho, o menor fruto que tem, é gerar uma árvore de 3, 4 metros de altura. Então ela tem uma potencialidade gigante para crescer, se desenvolver e dar muitos frutos. É isso a capacidade da semente. E Jesus foi semear quem? As centelhas divinas daqueles que estavam lá naquele tempo. Semear o quê? As potencialidades e as capacidades de cada um. Foi isso que Jesus foi fazer. Foi tentar estimular, incentivar, nutrir as potencialidades e capacidades de cada um que chegava perto dele. Aí continua assim. Então vamos entender, né? E quando semeava uma das sementes, caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-nas. O que é caíram ao pé do caminho? São aquelas pessoas que estão à beira do caminho. E o que significa as pessoas que estão à beira do caminho? São aquelas que estão vendo a vida passar. E a vida vai passando por elas e elas não tomam atitude nenhuma. Elas ouvem, elas escutam, mas elas não desenvolvem nada. Elas não desenvolvem as suas capacidades. Elas ficam à beira do caminho do mesmo jeito como sempre foram, com seus vícios, com seus hábitos não muito bons, e mantêm aquilo. Elas não desenvolvem as potencialidades que elas podem ter. Elas ficam estagnadas, né? E aí vem as aves e comem
as sementes, e vem as aves, vem os hábitos que mantêm ela naquele estado, porque ela não entra no caminho, ela não entra na vida. A vida passa, ela não aprende com a vida, ela não curte, né, como a gente fala, ela não curte a vida, ela não experiencia a vida, só passa por ela. Então, as aves, né, as sementes não germinam. E a outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Então logo nasceu, mas como não tinha terra funda, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aqui tem uma expressão que a gente costuma usar, é o fogo de palha. O que é o fogo de palha? O fogo de palha é aquele que pega fogo, faz uma labareda enorme e apaga logo. Então é aquele que tem a empolgação, recebe a informação, fica eufórico, fica assim, extasiado com tudo que está ouvindo, mas não dura. No primeiro problema, no primeiro desafio, no primeiro teste da vida, ele começa a falar mal, a reclamar, a caluniar. Então tudo aquilo que ele ouviu se perde e não cria raiz e não cresce, morre. Por isso o terreno é pedregoso e a planta, apesar de ter um broto, ela não vinga, ela não vai para frente. Então são aqueles que têm o quê? Uma empolgação gigantesca, mas não olham para si e não desenvolvem as potencialidades que poderiam, né? Acreditam que tem no começo, mas depois eles murcham, porque eles não cultivam aquelas potencialidades, as capacidades que têm. E a outra parte? A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Opa, caiu numa parte, poderia crescer, porque se tem espinho, tem como germinar, mas não germinou, germinou pouco, porque são aqueles ditos o quê? Materialistas. Eles ouvem, eles escutam sobre as suas capacidades, as suas potencialidades, mas eles dão vazão para quê? Para o materialismo, para as aparências, mais para o ter do que ser. Então aquilo sufoca toda a capacidade e potencialidade que Jesus poderia ter plantado ou incentivado ou nutrido nele, porque a parte material impera, é mais importante. Os espinhos da parte material ficaram mais importantes do que o ser, e aí predominou o ter. E depois tem a outra parte, a outra que caiu na boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. E aqui a gente tem então as sementes que Jesus plantou, que Ele nutriu e que desenvolveram as potencialidades, as capacidades. Foram em busca, utilizaram as suas capacidades para si e para o próximo, porque eles desenvolveram, colocaram em prática as potencialidades que tinham, e em mantendo essas potencialidades foram progredindo, foram evoluindo, foram desenvolvendo, transformaram os vícios em virtudes, não ficaram olhando, né, à beira do caminho, não, eles entraram no caminho e se transformaram, eles seguiram Jesus no caminho, não ficaram ao largo do caminho. E esse ato de seguir, de crescer, cresceu a árvore. O que a árvore deu? Muitos frutos. Uma semente a 100, uma semente a 60, uma semente a 30. A quantidade que tem aqui, 100, 60, 30, é um exemplo de que você pode semear muitos, você pode dar muitos frutos ou poucos frutos. Não importa se é para 2.000, 3.000 ou se é para 10 pessoas, se é para 5 pessoas, porque vai dando frutos e cada fruto é uma semente, porque lembra, o grão de mostarda é uma semente e é um fruto. Aquele grão de mostarda, se forem 30 que vão germinar, e que esses 30 que germinarem, cada um germinar 30, vão ser 900, e assim
cresce. Porque aceitaram e lutaram para desenvolver as suas potencialidades. Então a gente pergunta de novo, como é que está o nosso solo? Como é que está o seu solo? Está fértil ou não? O que é um solo fértil para que a semente germine? Já que a semente é o que? A centelha divina? É o seu sentimento, são seus pensamentos, é aquilo que está dentro de você, no seu interior. É entre você e a centelha divina que é Deus. Ninguém mais vai saber o que está aí dentro, só a sua centelha divina e você. E ela pode ser desenvolvida ou não, dependendo do que você pensa, dependendo do que você sente. Então a nossa tarefa é tornar-nos férteis, é sermos férteis para que a boa semente, para que a semente possa brotar, para que ela possa germinar, para que a centelha divina em nós desenvolva as suas potencialidades, as potencialidades que ela tem. E como é que a gente faz isso para ter um solo fértil? Primeiro conhecendo as potencialidades. Quais são as potencialidades, as capacidades? E depois praticando. E quais são as potencialidades? Quais são as potencialidades de uma centelha divina? Amor, perdão, caridade, justiça, esperança, fé, que é o que Jesus deixou de exemplo. Então Jesus semeou todos os exemplos das potencialidades que todo ser humano tem, mas precisa desenvolver. Jesus falou que ele não podia desenvolver, ele podia ensinar, ele podia dar o exemplo, mas ele não podia desenvolver em cada um tinha que fazer o seu desenvolvimento, cada um tinha que lutar por ter mais fé, por ter mais bondade, por ter mais justiça, por praticar a justiça, por praticar o amor, o perdão, a misericórdia divina. Jesus não podia fazer isso, mas todos nós podemos, porque todos nós temos essa potencialidade, essa capacidade dentro de nós, porque é a semente. E aí a gente vai pensar, vamos pensar. Naquele tempo, Jesus era o semeador, que saiu a semear, porque era a missão dele, era a tarefa dele. E a seu tempo, Jesus instruiu seus discípulos, está lá em Marcos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho que ele pregou e que ele ensinou eram o quê? As potencialidades divinas, amor, caridade, perdão, misericórdia, justiça. E hoje, quem são os semeados com a palavra de Jesus? Não somos nós? Não somos nós que recebemos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho, ou o segundo, o Novo Testamento, ou as Escrituras, ou as psicografias que tem de vários luminares? Não somos nós que recebemos, não somos nós que estamos sendo semeados. E o que a gente faz com isso? A gente tem um solo preparado ou não? Ou está mais ou menos? Está aquele mais ou menos. E aí pode vir a pergunta, né? Para que eu tenho que fazer isso? Para que então eu tenho que ter um solo fértil? Para que eu tenho então que lutar, buscar melhorar, ser mais caridoso, mais misericordioso, ter mais perdão, ter amor? Por que eu tenho que fazer isso e tanta gente às vezes não faz? Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso? A escolha é de cada um. Você escolhe se quer ou não. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 979, responde em seus comentários por que a gente precisa, ou para que a gente precisa desenvolver isso. E ele diz assim:
A alma chegou a certo grau de pureza. A alma que chegou a um certo grau de pureza já experimenta a felicidade. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o seu esplendor lhe aparecem. Uai, como diz mineiro, né? A gente está em junho, festa junina. Uai, não é o que todo mundo quer saber? O que faz aqui? Por que veio? Criação divina, o que tem? Como é que criou o mundo? Como é que não criou? Para onde vai? Para onde fica? O que vai acontecer? Então, esse é o caminho. E a gente tem tudo dentro de nós, porque nós temos a potencialidade da caridade, a capacidade da misericórdia, a potencialidade da fé, a capacidade da justiça. Nós temos todas elas. Só precisamos desenvolver, treinar mais, entrar no caminho de Jesus e vivenciar isso, praticar isso, e não só ver passar e falar. O máximo que a gente conseguir, porque a gente está aprendendo. Então, claro que eu costumo falar assim, né? Aqui eu vou falar um negócio que eu costumo falar. A gente derrapa, a gente escorrega na casca da banana, né? A gente pisa no tomate, não tem jeito. Então, mas a gente pisou no tomate, escorregou na casca da banana, né? Fez uma lambancinha, a gente fala, peraí, eu fiz, mas eu vou aprender para não fazer de novo. Então eu vou desenvolver a capacidade de perdoar para não fazer de novo. Eu vou desenvolver a capacidade de ter mais fé para não ficar me lamentando, reclamando, brigando com o outro. Porque isso não é a minha capacidade divina. Minha capacidade divina é amar, é ser feliz, é ser alegre, é ter fé, é ter perdão, misericórdia, é ter bondade. Essa é a minha capacidade, não o que eu fiz, o que derrapei, o que eu errei. Então vamos fazer melhor na próxima vez. E assim a gente vai melhorando. E a gente vai poder então descobrir, desvendar os mistérios da criação. Assim, nós somos o solo que contém a semente, a centelha divina. Mas também somos o semeador, que conhecendo as potencialidades divinas, ao praticá-las, daremos frutos 1 a 100, 1 a 60, 1 a 30, 1 a 10. E aí a gente vai finalizando com uma prece. E essa prece está um pouquinho só modificada no final. Mas é uma prece que diz respeito a essa parábola e que todo mundo conhece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é praticando e semeando as sementes que plantastes em mim, que servirei a Ti, Senhor, renascendo feliz para a vida eterna. Que assim seja.
Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana, né? Que hoje é sábado, um ótimo sábado para todos nós. Que Deus e Jesus nos ampare. Que assim seja. Obrigada.